Vambora! Seja bem-vindo. Chegamos ao primeiro pré-jogo de 2025. Que seja um ano muito melhor do que foi em 2024. A gente começa o ano, mais uma vez, falando sobre time alternativo, sobre esperanças, sobre o olhar para esses jogadores que vão começar o Campeonato Carioca. Mas claro, você sabe que tudo que você precisa saber sobre Fluminense e Sampaio Corrêa, estreia do Carioca, neste domingo, você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Então é hora de trocar a trilha sonora, já botar a trilha sonora do pré-jogo e soltar a vinheta. Vamos embora. A trilha sonora pode ser que para alguns, tá, já chegue sem o som, porque eu tô fazendo um teste, porque aparentemente começou a ter direitos autorais na trilha sonora do pré-jogo. Então eu tô fazendo um teste e vou ver, de repente pra próxima vai mudar. Mas vamos embora, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, e esse daqui é o pré-jogo de Fluminense e Sampaio Corrêa, estreia do Campeonato Carioca de 2025. O jogo será às 19 horas, lá no estádio Moça Bonita, em Bangu, estádio Proletário Guilherme da Silveira. Fluminense estreando mais uma vez, começando a sua jornada no Campeonato Carioca ainda fora dos seus domínios, isso porque o Maracanã está fechado para tratar melhor do gramado e também porque são jogos menores que dão um apelo menor de público, então o Fluminense aproveita para poder jogar em praças onde não joga habitualmente, né? E aí a galera da Zona Oeste vai ter essa oportunidade também, se a distância que é de Bangu lá pro centro, lá pro Maracanã, né? Então tem essa facilidade de ver bem dentro de casa. Uma sorte é que dessa vez não vai ter aquele sol rachando no coco. O jogo é às 19 horas. Jogo 7 da noite de domingo, né? Meio triste, mas jogo às 7 da noite lá em Bangu, iluminação de LED nova, inaugurada, agora tem como ter jogo lá também na parte da noite. A nossa transmissão do Jornada continua de pé, volta para esse ano mais forte ainda. Já estamos garantidos em todos os jogos do Fluminense na temporada mais uma vez. A gente fez isso em 2024, em alguns casos, poucos casos que a gente não pôde ter um repórter nosso, a gente contratava um repórter local para fazer as reportagens, mas dessa vez não. Estamos garantidos em todos. Sempre vai ter alguém mesmo do Jornada, ou eu, ou Fio, ou Lessa, ou alguns dos nossos repórteres fixos em todos os jogos do Fluminense na temporada 2025. Eu agradeço muito a vocês, que vocês dão essa moral ao grupo Jornada, o qual o Rádio Tricolor faz parte. Hoje eu não estarei, eu estou viajando ainda de férias, nesse Campeonato Carioca começando cedo pra caramba. A transmissão começa às 18 horas, tá? Uma hora antes do jogo. O João Paulo Rocha, narrador, vai dar o recado, mas, claro, Vitor Lessa, Cauã Tinoco, Rafael Siqueira, toda a equipe do Jornada, estará lá direto de Moça Bonita para trazer a transmissão da partida. Então, acompanhe com a gente. O jogo vai passar no Sport TV e no Premiere também. Então, você sabe que a narração e tal, todos os comentários, a transmissão é aqui no Raiz Tricolor e lá no Jornada KTO 1902. Jogo de número 2 contra o Sampaio Corrêa, né? Um time novo que subiu pro Carioca do ano passado. Tem uma vitória, o Fluminense venceu por 1-0 no ano passado. Uma curiosidade, tá? O último jogo em Moça Bonita à noite foi em 2004. O Fluminense venceu por 2-0. 2 gols do Marcelo com 2 assistências do Roger Flores. O último jogo à noite lá no estádio do Bangu. E aí fica a pergunta, né, cara? Acho que eu vou ter que ser meio breve aqui nesse pré-jogo, que é o seguinte: o que a gente quer ver desse jogo? Eu fiz essa pergunta pro Fio lá no canal 20, que é assim: o que difere esse jogo de um jogo de copinha? Porque os jogadores... Beleza, quais jogadores você quer ver? Você quer ver os jogadores... Eu até separei aqui por grupo, tá? Você quer ver aquela molecada que você tá com uma expectativa altíssima? É o Wallace Davi, é o Isaac, é o Riquelme Felipe, principalmente esses 3 aí, talvez até o Esquerdinha em alguns casos. Você tá com uma expectativa absurda, você praticamente nem viu jogando e tal, e é isso que você quer ver? Beleza. Você tá com a expectativa de ver aqueles que são franco-atiradores na temporada? Por exemplo, Lelê e Ignacio, que tiveram poucas chances até hoje, ou então estão ali jogando para poder tentar conseguir uma vaga no banco, tentar conseguir uma briga por vaga de titular na temporada 2025. O Manuel entra nessa brincadeira também, talvez, vá lá, forçando muito. Não, o Paulo Baia seria o outro aí para entrar nessa conta. O Vitor Eudes, que agora também tem concorrência
do Marcelo Pitaluga, né, na disputa ali por uma vaga no banco. Acho que esses são os que estão ali tentando conseguir uma vaga. Inclusive, Lelê e Ignacio não jogam, tá? Devem ficar no banco de reservas como opção por conta do gramado do estádio do Bangu não ser dos melhores. É aquele gramado, aquele tipo de grama fofa que consome toda a chuteira dos jogadores. E aí, para quem acabou de operar joelho, por exemplo, não é o cenário ideal para voltar nesse. O Lelê, inclusive, já está confirmado lá contra o Volta Redonda, sendo titular na quarta-feira. Inclusive, estaremos lá em Volta Redonda. Qual é a outra que você quer ver dos jogadores? Aqueles que estão na última chance, você quer dar a última chance para os jogadores. Você tá falando de Vitor Hugo, tá falando de Rafael Monteiro, tá falando de Felipe Andrade, tá falando de João Neto, de Luan Brito. São esses jogadores? Ou aqueles que estão até no banco mesmo, enfim. Quais são os jogadores que você... O Freitas, por exemplo, vai dar mais uma chance pro Freitas. Vai dar... enfim. Quais são os jogadores? O que tá te motivando a ver esse jogo? A diferença pra Copinha, obviamente eu fiz a pergunta lá, é meio óbvia, né? A diferença principal é porque a gente tá falando do time principal do Fluminense, que vai contar ponto para uma competição. O primeiro jogo oficial do Fluminense. Dos 80 que a gente quer que o Fluminense jogue no ano. Né? Se jogar 80 significa que jogou avançando em várias competições. Mas assim, do outro lado, óbvio que vai ter um time profissional e que vai de novo tentar fazer um Carioca onde não seja rebaixado. O Sampaio Corrêa inaugurou o estádio dele, eles sabem que se manter na Série A é importantíssimo agora que o Campeonato Carioca tá dando uma grana. No ano passado eles conseguiram se classificar para Taça Rio, o que foi importantíssimo para eles, né? Eles acabaram caindo na semifinal da Taça Rio pro Botafogo, mas ainda assim escaparam do rebaixamento tranquilamente, porque o Audax perdeu todos os jogos, né? Facilitou o serviço. Vão jogar esse ano, receber o Botafogo lá em Saquarema. O deles não é Bacaxá, o deles eu acho que em Jaconé, se eu não me engano. Mas enfim. Não, é em Sampaio Corrêa, é o próprio distrito de Sampaio Corrêa. Então, tipo assim, eles têm um adversário que vai querer duelar, e a gente viu o que aconteceu em Botafogo e Maricá nesse sábado. É um time jogando a vida, um outro time iniciando temporada como terceiro time. O Fluminense tem que abrir muito os seus olhos. O Maricá ganhou por 2-1 do Botafogo dentro do Engenhão. E aí, pra gente poder fechar essa aberturinha aí pro Bola em Campo, o Marcão ou o Mano Menezes? Quem que vai comandar esse time de fato? É o Marcão ou é o Mano Menezes mandando o Marcão fazer? Provavelmente tem um norte ali pro Marcão, né? Ele sabe como o time vai jogar a temporada, ele sabe que tipo de jogador provavelmente o Mano Menezes quer, ele quer achar no Paulo Baia um jogador de velocidade de transição, então vamos tentar jogar em transição. Talvez tenha esse norte, mas claro, coloca as suas convicções também. Então a gente pode esperar uma tentativa de troca de passes, obviamente o gramado não ajuda muito, e depois que fizer 1-0, não aquela pressão absurda, mas um jogo um pouco mais controlado. Pelo menos esse é o padrão do Marcão. E claro, ajuda um pouco a falta do calor, né? Jogando lá em Moça Bonita à noite. Bola em Campo. A gente fala agora sobre a partida de hoje, sob o ponto de vista das escalações que estão aí na tela. São escalações prováveis, principalmente a do Sampaio Corrêa, porque é o time que menos se tem informação na internet, menos até do que o Maricá, tá? E como é a estreia, eu não tenho nem a referência do Sampaio Corrêa de uma outra escalação que ele jogou no jogo passado. Então, enfim, tá aí, vamos focar mais na do Fluminense, tá? A escalação do Sampaio Corrêa, que eu achei provável por aí, tentei dar uma ajeitada, é que o Alfredo Sampaio levaria a campo Zé Carlos, Lucas Carvalho, Marreta, Churran e Vansan, Gabriel Agu, que já estava do ano passado também, Guilherme, Luan. Esse Guilherme também é lateral esquerdo, eu não sei se é ele que joga pela lateral. E no ataque o Rafael Pernão, que é relativamente conhecido aí, né, de quem acompanha muitos campeonatos estaduais, o Max e o Elias. Esse Elias que já jogou também o Carioca do ano passado pela equipe do Sampaio Corrêa. O Rafael Pernão já jogou outros cariocas também lá atrás pelo Duque de Caxias, enfim, teve passagem pela Cabo Friense também quando enfrentou a gente, pelo Volta Redonda. Curiosidade é que o Sampaio Corrêa tem um japonês nascido efetivamente no Japão, não é naturalizado nem nada não, no seu time, tá? 20 anos, Genki Suzuki, é um japonês do Sub-20 do Sampaio Corrêa, que deve estar no banco, talvez, desse jogo de hoje. Loucura, né? Sobre o Fluminense, tá?
A situação do Fluminense é a seguinte: Vitor Eudes provavelmente é o goleiro, tá? A escalação que saiu lá no GE, que eles apuraram, diz essas informações de que o Lelê e o Ignacio não vão entrar em campo, pelo menos não como titular, né, nesse jogo lá em Bangu. Então o Felipe Andrade foi deslocado para a lateral direita, porque o Justen acabou de ser anunciado no Guarani, inclusive, como empréstimo para a equipe de Campinas. E aí com o Felipe Andrade ou o Caio Borges é muito jovem, o Marcão vai fazer um teste com o Felipe Andrade na lateral direita, e é meio que a última chance, né? O Felipe Andrade não funcionou no ano passado, apesar dos dois primeiros jogos dos três primeiros jogos dele terem sido bons. O nível do Carioca é muito baixo, e depois para frente ele não fez uma boa partida contra o São Paulo, não fez uma boa partida contra o Atlético Mineiro, ele não fez boas partidas jogando futebol profissional contra times do nível do Fluminense. Então o Felipe Andrade vai ser um desses de última chance. Vai jogar na lateral direita, uma posição que ele já jogou, inclusive na base, algumas vezes, né? Ele atuou de zagueiro algumas vezes, atuou até mais de lateral direito do que de volante. Então Felipe Andrade na lateral direita, Manuel e provável companheiro dele de zaga sendo o Caio Amaral, também da base do Fluminense. E na lateral esquerda, eu botei essa dúvida entre Esquerdinha e Rafael Monteiro, mas o GE coloca Rafael Monteiro, tá? Como o fato de ser o lateral. Acho que é meio que naquela linha de última chance, né? O Esquerdinha ainda tem 18 anos, é um garoto muito jovem, ainda vai ter várias chances, né? Já teve, inclusive, no profissional. O Rafael Monteiro entra na cota do Cris Silva do ano passado, né? Por exemplo. É a experiência. O Marcão, no final das contas, também quer tentar ganhar o jogo correndo menos riscos. No meio, o Wallace Davi, jogador que se tem muita expectativa, e o Vitor Hugo, que tá aí pela última chance. A verdade é essa. Precisa fazer um jogaço o Vitor Hugo pra galera começar a pensar em confiar nele de novo. Do meio pra frente, Isaac, Riquelme, Felipe, lembrando que isso daqui é só um esboço, né, da escalação, não necessariamente o time joga dessa maneira, né? Paulo Baia jogando pela ponta esquerda e na centroavância, a única dúvida, sem Lelê, se joga Luan Brito ou João Neto. Eu apostaria que joga João Neto, tá? Luan Brito volta com pouquíssima moral depois do empréstimo pro Porto e pro Defensor, sem ter jogado praticamente nada. Apesar de estar aqui em cima Mano Menezes, quem vai estar na beira do campo, efetivamente, é o Marcão. Seguinte, recomendo que você dê uma passadinha lá na KTO, tá? Por quê? Porque se você for observar as odds lá na KTO para essa partida, você vai ver que o fato do jogo ser com um time reserva do Fluminense, reserva não, é o terceiro time do Fluminense, tá dando uma odd de 1,58 para a vitória do Fluminense, tá? Então, de repente, vale lá. Um golzinho do Fluminense também tá com uma cotaçãozinha legal ali. Enfim, então aproveita, dá uma passadinha lá na KTO, tá? Casa de apostas que patrocina a gente aqui. A KTO apoia o trabalho do Jornada, apoia o Grupo Jornada, o Raiz Tricolor. E claro, sempre lembrando, a KTO é uma das 14 casas de apostas que conseguiu a aprovação definitiva do governo federal. E isso é uma prova de que é uma casa de aposta séria, de que obviamente cumpre todas as regras e que você pode confiar. Claro, sempre lembrando, para maior de 18 anos, se você tiver mínima chance de se viciar, não entra nisso, porque é para ser legal, é para ser uma brincadeira, é para você apostar aquilo que você pode perder. Beleza? Vamos para a arbitragem da partida. Não tenho muito o que falar, confesso, porque o nome do árbitro é Lucas Coelho Santos, árbitro jovem que só apitou um jogo de Campeonato Carioca Série A, apitou ano passado, inclusive, o Botafogo e Sampaio Corrêa, 2-0 para a equipe do Botafogo, apitou jogos da Série D, apitou o Campeonato Carioca Série A2, apitou Copa Rio, apitou muitos jogos assim tão chamativos, enfim. Mas é um árbitro daqueles de Carioca para fazer um teste também, a gente vê. Se o árbitro se complicar num Fluminense Sampaio Corrêa de estreia 7 da noite de domingo no Moça Bonita, aí, meu amigo, aí você desiste da profissão, sei lá, faz um concurso, compra um carro e vira Uber, não sei, dá um jeito em outra profissão, irmão. Um jogo tranquilo de se apitar lá hoje em Bangu. Então é isso, tá? Todas as informações básicas estão aqui. É o primeiro pré-jogo, aquele basicaço, né? Depois a gente vai ter um pouco mais de base para poder avaliar. Por exemplo, quarta-feira tem Volta Redonda e Fluminense. Já vai saber mais sobre o Volta Redonda, que inclusive estreia
nesse domingo, né? Também é outro time, é um time pra ficar de olho, tá na Série B, estreia fora de casa, né? Contra o Madureira, é um time pra ficar de olho porque pode complicar a vida de muito time grande, ainda mais o Botafogo já estreando perdendo. Mas o foco é hoje, Sampaio Corrêa, é vencer, porque esse campeonato carioca é traiçoeiro e o Fluminense, meu Deus do céu, não pode nem inventar de ficar fora nessa primeira fase. Tamo junto, deixa o like aqui embaixo, até a próxima, eu volto pro pós-jogo, tá? Tem a transmissão normalzinha aqui no Reis Tricolor, mesmo sem eu estar narrando, tá? Mas tem análise pocket da partida, porque eu vou conseguir ver o jogo daqui de onde eu tô. Tamo junto, tá? Até a próxima, valeu.